Uma artista movida por amor. Hoje nós temos uma das nossas artistas mais queridas da White Shop, que ela sempre faz tudo com muito carinho, com muito amor. Nice Salles, um prazer ter você hoje com a gente aqui na White Shop. Seja bem-vinda mais uma vez à casa. Obrigada pelo convite, Paula. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a obra da Nice, que já é famosa na White Shop, ela é muito querida, as peças dela não ficam muito tempo na loja, então se você gosta de uma coisa, não demore a comprar. Mas hoje a gente vai conhecer um pouco mais da Nice, da história dela, como é que ela cria. Nice, nós vamos começar lá do começo, de toda a sua experiência na sua infância, com a sua mãe. Eu sei que ela influenciou muito o seu trabalho hoje. Então vamos voltar lá para a sua infância e pensar o que a Nice traz hoje na arte dela, que foi inspirada nas mulheres da família, na sua mãe, de repente na sua avó. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu tenho uma memória afetiva de criança, que eu fui criada no meio de carretéis de linhas, de tecidos. A minha mãe costurava e na máquina dela tinham 4 gavetas. Aquelas gavetas eram lotadas de carretéis de linha, então era muito gostoso. A gente, criança, gostava muito de brincar com esse tipo de... E a máquina da minha mãe era uma máquina Singer de pedal, que naquela época, imagina, não existia absolutamente nada de motor, máquina elétrica, nada disso. E então a gente passou, quer dizer, fui criada no meio dessa coisa toda. E quando eu cresci um pouquinho, aí eu comecei a me arriscar também a fazer alguma coisa, costurar. E naquela época também não existia molde, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Como é que minha mãe aprendeu a costurar? Minha mãe morava numa fazenda e o pessoal trabalhava no campo. E meu avô percebeu que ela queria muito fazer esse tipo de trabalho e deu essa máquina para ela. E como que ela aprendeu? Ela aprendeu sozinha. Então minha mãe se especializou em calça de alfaiataria e camisa. Ela só costurava roupa masculina, colocando uma peça em cima, cortando e fazendo. Isso ela fez a vida inteira, até ela ficar já velhinha, ela ainda costurava. E foi daí que eu percebi que eu também tinha um pouquinho, quer dizer, eu tenho 2 irmãos, mas ninguém se interessou. Eu era mais interessada naquilo que ela fazia. E aí se apaixonou pelo ofício. Pois é, então a dona Letícia foi assim a introdutora desse meu ramo dessa arte que você faz. Isso. Uhum. Obrigada, dona Letícia, por nos dar essa preciosidade. Mas você não começou diretamente com a arte, né? Antes você era professora, é isso? Daí cresci, fiz faculdade, me casei, tive as 2 filhas e aí eu me formei como professora de educação física. Trabalhei acho que mais ou menos uns 25 anos dando aula para educação infantil. Gostava muito do que eu fazia e nesse meio tempo eu trabalhei também numa ONG que nós fazíamos, a gente se reunia uma vez por semana e foi onde eu aprendi o crochê. Nós fazíamos enxovais para mulheres carentes. A gente entregava 100 enxovais por mês para essa ONG. Aprendi o crochê e aprendi o tricô. A minha dificuldade maior, das pessoas que me ensinaram, porque eu sou canhota, então quando a pessoa estava indo para um lado, eu estava voltando para o outro. Então eu tinha que entender como é que fazia para eu poder aprender, e aprendi. E isso ficou, quer dizer, fiquei durante vários anos trabalhando nessa ONG e passou. Aí a Fernanda também me lembrou que eu fiz uma vez eu organizei uma decoração de casamento. Eu nem lembrava disso, falei, nossa, foi mesmo de uma amiga. E aí isso ficou meio, quer dizer, toda vez que tinha uma festa no prédio, a gente organizava uma festa de final de ano, que o prédio oferecia, e eu era sempre que estava na frente da organização dos enfeites de Natal, e eu sempre gostei muito de fazer, ver algumas peças e fazer, mas
sem assim saber muito bem do que eu estava fazendo, mas eu conseguia chegar lá. Dei aula durante um tempo de educação física, depois eu fui trabalhar na parte mais como recepção de pais dentro da escola. Aí veio a pandemia. E na pandemia eu fui embora para minha casa, que eu tenho uma casa em Valinhos, e nós fomos para lá. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, o que eu vou fazer da vida agora? Porque eu gostava muito do meu trabalho e acabamos ficando lá por 2 anos. Nesse tempo de 2 anos, eu comecei a fazer pesquisa, comecei a olhar, sabe? Eu olhava o YouTube, revista, fui procurando. Aí eu falei, gente, crochê eu sei fazer, eu acho que eu dou conta de fazer isso aqui. Aí eu comecei a fazer os colares de mesa. Primeiro um pequenininho, meia boca e tal. Aí eu fui me organizando e comecei também a fazer achei muito interessante a técnica de macramê, que são tanto o crochê quanto o macramê são 2 técnicas milenares, né? E o crochê e o macramê chegou com tudo. Não sei se na pandemia todo mundo começou a querer fazer alguma coisa, e todas essas artistas que eu sigo, todas elas começaram também na pandemia. Aí eu comecei a olhar e falei assim, gente, aí eles faziam, para você fazer um painel, tinha uma madeira e você tinha que fazer nos nós. Eu falei, gente, não vou colocar madeira, eu vou começar a procurar galhos aqui no clube de campo, onde eu moro lá. E aí comecei a pegar e entender como é que tratava essa madeira para você poder fazer um trabalho. Aí comecei a pegar madeira, a cuidar da madeira. Aí a coisa foi evoluindo, fui fazendo. E aí eles ficaram cada vez maiores, cada vez mais lindos. E aí eu cheguei aonde estou hoje, aí encontrei a Paula, onde me deu a maior força, e hoje eu estou aqui trabalhando com ela. É muito fácil você apoiar um artista que tem esse talento. Eu acho que assim, as suas peças, Nice, elas vêm com um abraço, elas vêm com carinho. A gente sente o carinho nas suas peças. E tudo isso ainda adicionado à qualidade, à atenção ao detalhe, à qualidade dos materiais. Então, por isso que eu digo, a nossa artista que, né, ela esbanja amor nas suas peças. E eu acho que é nítido isso. Eu não sei se porque... claro, eu te conheço e agora o nosso público também vai te conhecer um pouco melhor, mas eu acho que é impossível ver a sua peça e não sentir o carinho. Eu quero falar muito de uma das nossas peças que a gente vai trazer para vocês na tela. Grande, a Nice me conheceu, ela sabe que eu adoro um desafio, e eu vendo o trabalho dela e vendo como ela faz as coisas muito bem, eu liguei para Nice, que tal se eu te desse um desafio? E a Nice, ela não arreda o pé de um desafio, e ela fez um colar de parede maravilhoso, não mais, né? Hoje nós já fizemos 3? 5. 5 já? Já estão? 2 os primeiros, depois mais... Não, 4. Que nós temos 2 de novidade que vocês ainda não viram. Vão ver já. Vão estar disponíveis. Mais de 3 metros, 180 horas, era isso? O primeiro que eu fiz, quando você me jogou esse desafio, eu fui fazer com aquele barbante com rami. O rami é muito difícil de trabalhar, então, inclusive, fiquei com a mão assim acabada, né? E consegui um elo que eu faço normalmente 1h30, 2 horas, aquilo levava 3, 4 horas para fazer um elo. Mas o desafio foi grande e eu consegui terminar e achei que ficou muito... Um trabalho maravilhoso, que eu já falei para ela estar, as peças estão disputadíssimas. E aí os outros colares eu já fiz com o fio náutico, então ele é mais fácil de trabalhar. E aí você leva menos tempo, mas o primeiro eu demorei muito, mas muito tempo. Mas valeu a pena. Eu acho que o que eu quero que você entenda é que você, quando compra uma peça numa loja, que ela é fabricada numa
fábrica qualquer, seja no Brasil, seja na China, ela sai em séries, ela sai sem alma, ela sai sem o carinho da Nice, ela sai sem 180 horas de trabalho. Então é a diferença do feito à mão. Com certeza. E é isso que a gente ama no seu trabalho, além obviamente da criatividade, do seu cuidado em escolher as peças em madeira, às vezes tem uma pedra. Qual é o seu, em termos de material, Nice, como é que você escolhe o seu material? Essa peça eu vou fazer de fio náutico, essa peça eu vou fazer de rami, essa peça eu vou escolher um outro. Existe algum critério ou você vai por intuição ou pela sua criatividade? Bom, aí se eu tenho uma encomenda, eu preciso saber da pessoa onde que ela colocaria essa peça. Se é uma mesa, se é a mesa de madeira, se é um aparador ou se é um cantinho. Então depende muito do que a pessoa está querendo, tá? A segunda etapa seria ela escolher a cor. Ela escolheu a cor e aí eu vou desenvolver o trabalho. A primeira fase do meu trabalho é fazer os elos. Faço todos os elos e depois é a parte que eu mais gosto, aonde eu vou montar esse trabalho. Aí se eu vou colocar uma madeira, se eu vou colocar uma outra peça, que é um fiber embalagem, que a gente faz que é uma corda que você faz uma embalagem, que você faz de enfeite. Então depende muito da onde você vai. Então, mas o que eu mais gosto mesmo é finalizar. Aí eu sento e vou olhando o que eu devo fazer. Já cheguei a fazer colar de parede, que quando eu pendurei na parede, eu falei, não, esse aqui não ficou legal aqui, tira essa peça daqui, põe para lá, ou aumenta os elos, ou diminui os elos. Então depende, a coisa mais gostosa é na hora que você vai montar essa peça. Se você vai colocar madeira, o que você vai colocar? Então, primeiro você escolhe o seu material, você escolhe o material, a cor, isso. Você faz elo por elo e só depois, sei lá, que você tem uma porção, é que você vai fazer essa parte de montagem e ver como é que você quer montar. No que eu vou colocar de complemento nessa peça. Eu adoro essa versatilidade e isso é uma coisa que a gente pode trazer para vocês aqui na White Shop junto com a Nice, que é a possibilidade de personalizar a sua peça. Sim. Então, se dependendo, né, Nice? Sim. Dependendo eu gostei da peça da Nice, mas a minha casa precisa de repente de uma cor mais neutra ou Exatamente. Precisa de cor. Então, existe essa possibilidade de entrar em contato com a White Shop, nós vamos junto com a Nice e falar, Nice, vamos criar uma coisa especial para esse cliente e, de novo, sempre uma peça única para você. Exclusiva da White Shop. Exclusiva para a White Shop, sorte a nossa e a sua também. Nice, tem alguma peça em especial que é a sua favorita, que você amou fazer, que quando você terminou, que é o seu xodó? A primeira que eu fiz é essa de rami. Aquela eu me realizei naquela peça. Demorou muito tempo, mas eu fiquei super feliz quando eu terminei. Eu acho que aquela peça foi a peça que de todas que eu já fiz até hoje, acho que foi a que eu mais me realizei. E a sua parte de macramê? Hoje, o que a Nice está desenvolvendo em macramê? O que a gente pode esperar de você nessa área? Existem projetos, algumas ideias? Você já tem uma peça que vai para nossa exposição. Em breve para vocês. Eu adoro manter o suspense aqui, mas é por um bom motivo, eu tenho certeza que vocês vão amar. O macramê é muito gostoso porque você só usa as suas mãos, você não tem agulha, você não tem nada. Então, nessa hora você consegue fazer várias coisas, porque na hora que você vai decidir aquele material, por exemplo, eu acabei de fazer essa semana uma com a corda náutica, já não é o fio, é a corda. Então é um trabalho, ficou maravilhoso, mas ainda não chegou aqui. Então depende muito do que eu acho que o macramê é muito gostoso em função disso, que você consegue, com os nós, você consegue fazer várias coisas diferentes. Você consegue fazer painéis, você consegue fazer colares de mesa, de parede, então é bastante interessante. Qual é a nossa, hoje, Nice, qual que é a nossa... Eu sei que
nós já conversamos sobre isso uma vez, e existe às vezes uma certa dificuldade em achar determinada cor ou determinada tonalidade. Como é que está isso hoje? Se você está conseguindo encontrar uma variedade que está te satisfazendo, que ajuda, assim, agora eu posso criar e imaginar tal cor, porque eu consigo achar essas... Tem sim, tem bastante. No mercado tem tudo quanto é tipo. Tem a linha de algodão, tem o cordão de algodão, tem o fio náutico. Então, nós temos uma variedade muito grande. Então, dá para você atender, inclusive de cores e de manuseio. Então, tem sim no mercado. Você tem a intenção, Nice, de repente estar adicionando um material diferente, como couro? Existe algum projeto nesse sentido? Você já pensou em alguma coisa nesse sentido? Então, eu fiz um colar agora, recentemente, e eu fiz o acabamento dele com couro. Aí eu olhei e falei, não gostei. Eu acabei tirando o couro e deixei fiz outro acabamento. Então, é experiência, você vai colocando e você vai vendo o que fica naquela... Pode ser que naquela peça não tenha dado certo, mas pode ser que em outras... Porque qualquer material você pode colocar e você pode se tornar uma outra coisa completamente diferente. Mas com o couro eu já fiz, eu tirei e fiz outra. A hora que ele ficar pronto, que você vai olhar, eu falei, não, esse aqui ficou lindo, esse aqui tá mais ou menos, vamos acertar aqui. Ela é exigente com qualidade, nós adoramos isso. Ela mesmo julga, e às vezes ela julga errado, eu tenho que dizer, porque tem muita coisa linda que a gente olha e ela fala assim, não gostei disso. Mas só nós temos a ganhar com isso. E, Nice, qual que é o sonho da Nice? O que a Nice quer daqui pra frente, como artista? Paula, eu acho assim, eu tô assim, realizada com o meu trabalho, com o que eu faço. Então eu me sinto assim muito grata naquilo que eu estou fazendo e na volta que eu recebo do meu trabalho. Então as pessoas olham o trabalho, acham que eles estão bem feitos, que eles estão assim, que eles têm uma aparência bonita, e é o que eu quero continuar fazendo. Então eu estou realizada com esse trabalho. Nem me lembro mais do trabalho que eu fazia, que eu tinha paixão pela educação. Hoje eu até esqueci. Então hoje eu estou... E quando eu não tenho uma encomenda, eu vou pesquisar, vou ver quais as linhas que estão, sabe, que tem no mercado para eu poder fazer alguma coisa. Então eu já estou realizada com esse trabalho, muito. Que bom, é sempre bom a gente estar inovando. E eu acho que ainda mais do que tudo, a Nice, ela é uma prova de que a gente pode recomeçar algo novo em qualquer idade. Com certeza, imagina, eu comecei agora, depois de... Quantos anos faz que eu estou trabalhando? Desde 2020 que eu comecei, né? Então eu já estava aposentada, quer dizer, trabalhava porque eu gostava de trabalhar. Mas aí não dá para ficar parada. Então aí eu me encontrei nesse trabalho. Quando você vai para Valinhos, você aproveita para, vamos dizer, recarregar você de ideias, de inspiração? Te ajuda nesse sentido? Você quer uma coisa melhor do que você acordar de manhã, você abre assim a sua janela e você vê que o seu ipê amarelo está todinho florido. Quando chega assim de manhã, para você vai acordar, você fala assim, não, eles não chegaram ainda. 6 horas da manhã vem aquele monte de maritaca, fica todo no pinheiro, aquele barulho, tem mais de 100 maritaca. Passa as maritacas, aí vem os passarinhos, sabe aquela cantoria, é uma coisa assim. Então acho que isso tudo dá uma baita de uma energia pra gente, carrega bastante. Então acho que tudo isso, e bastante verde, bastante coisa. A natureza sempre inspira, demais. né? Eu fui essa semana buscar e nós temos um núcleo ambiental, e todas as madeiras que são árvores que podem ser cortadas ou por algum motivo, e vai tudo para lá para queima. De vez em quando eu vou lá buscar algumas madeiras. Aí aconteceu, uns dias atrás, eu fui e tinha umas madeiras maravilhosas e tinha aquela fita, sabe aquela fita amarela que você não pode entrar? Cercado, né? Falei, nossa, Zé Luiz, eu vou pegar um pouquinho dessa madeira aqui. Aí peguei umas peças maravilhosas. Quando eu estou saindo, veio a segurança e falou assim, com licença, de onde que a senhora pegou essa madeira? Eu falei, dali. Ela está em... como é que chama? Como é que é a palavra? Alguém cortou uma árvore que não poderia ter cortado. Então, eles estavam lá em inspeção e estava para...
ia dar problema para quem cortou, porque você não pode cortar uma árvore. O meu vizinho tem uma... Estava em processo legal. Exatamente. Aí eu falei, desculpa, aí precisei devolver, porque então não podia mexer lá ainda. Agora já sei que ela já foi o processo e elas estão lá para quem quiser pegar. Já fui lá, já peguei. Mas já peguei. Mas a gente aqui, inclusive, não gostamos disso, mas já que alguém foi lá e cortou, nós estamos reaproveitando. Exatamente. Porque nós não vamos desperdiçar o material. Não, o material eles cortam e deixam lá para você. Quer dizer, normalmente eu gosto daquelas, sabe aquelas aquelas bolachas de madeira? E essa madeira é maravilhosa, ela tem toda a trama dela, é linda de morrer. Eu falei, eu já consegui 2 desse tamanho, assim, redondo, assim, falei, para mandar cortar e fazer algum trabalho vai sair dali. Você percebe quanto carinho que essa artista coloca nas peças dela? Assim, é fantástico. Nós já tivemos muito feedbacks dos seus trabalhos e eles são realmente... todo mundo adora o seu trabalho, Nice. Então eu acho que eu posso, em nome de toda a equipe da White Shop, te agradecer por trazer obras tão lindas. Tem muitas mais vindas, cada vez elas vêm mais lindas. Obrigada. A Nice, ela começa a criar, e aí eu também gosto de falar assim, então Nice, vamos fazer alguma coisa diferente? E ela assim, vamos, Paula, vamos tentar. E eu adoro isso, esse espírito, é o espírito, ele é vida, é isso que eu vejo você, é tanta vida e tanto amor. Eu acho que hoje a geração mais jovem, ela está sempre, tudo tem que acontecer agora, é tudo para ontem, né? A geração do aqui e agora. E se as coisas demoram um pouco, a gente criou um ambiente que infelizmente a gente entra em depressão, em ansiedade. E ela leva 180 horas para fazer uma obra, 100 horas para fazer uma obra. Isso é paciência, é um exercício. Eu acho que é isso que falta, inclusive, talvez um pouco mais para a gente, de realmente ter essa paciência de saber que o que é belo, o que é feito à mão, precisa de tempo. E é por isso que ele é exclusivo, é por isso que ele é especial. Além, claro, do carinho todo que você coloca nele. Com certeza, eu coloco muito amor nas minhas peças. Nice, você sabe que eu estou pensando já, né? Porque toda vez que eu penso na Nice, eu penso assim, o que eu vou agora criar para a Nice fazer? E Nice, eu acho que a gente precisa criar uma escultura. Uma escultura. Uma escultura, olha a carinha dela. Eu adoro, ela olha e fala assim... Ai, lá vem a Paula de novo. Mas daqui a pouco ela fala assim, tá bom, Paula, qual que é a sua ideia? Eu adoro isso. A gente vai trabalhar. Eu gosto de desafio. Eu tenho umas ideias que eu tava pensando e eu acho que vai ficar lindo com o seu trabalho. Perfeito. A gente vai unir aí o seu trabalho, a gente vai conseguir uma base com o nosso artista Antônio Bassetti e a gente vai construir uma escultura, porque eu acho que vai ficar lindíssimo, inovador. Já aceitei o desafio. Eu não tô falando? Ela olha pra mim com aquela cara de assustada e depois assim, aceito o desafio. Nice, muito obrigada por estar com a White Shop. Como eu já disse, as peças, a Nice é a nossa best-seller. Tudo que entra, sai. Nós já temos pessoas esperando pelas peças novas que estão vindo na exposição. E eu acho que eu vou ter que contratar uns seguranças para as pessoas não saírem na tapa por elas nisso. Eu vou começar a leiloar suas peças, eu acho que é isso que eu vou fazer. Não, elas vêm com muito amor e carinho, num preço, gente, que eu diria... se você não valorizar um trabalho desse pelo preço que vale a obra, até... não compre. Tá, desculpe, você não merece, não compre, estou brincando. É porque realmente é uma peça que não é nem o valor do material, não são nem só as 100 e poucas horas de trabalho. Eu acho que realmente é o cuidado, o carinho, a qualidade, a atenção aos detalhes, tudo faz a sua obra maravilhosa. Ai, Paula, eu agradeço muito que você me dá maior força e eu saio daqui
carregada de energia para continuar trabalhando e produzindo. E assim, eu sou fã, né? Será que deu pra perceber? Essa é a Anice Salles, uma das nossas pioneiras, inclusive, dentro da Whitehall Shop. Deixe o seu like, assine o canal, faça perguntas para a Anice. E se você quer uma peça especial que de repente não está na nossa loja, entre em contato com a gente. A gente desenvolve uma exclusiva para você com a Anice. Enfim, 1000 possibilidades, só uma Anice Salles aqui na Whitehall Shop.